Uma moça que ficou durante 9 anos estudando para passar numa faculdade pública de medicina, compartilhou a sua trajetória na internet, recebeu milhões de pessoas xingando, dando pitaco e falando tudo sobre a vida dela, para no final ela conquistar a sua tão querida e desejada vaga numa faculdade de medicina. Eu percebi que vocês gostaram de me ver conversando sobre assuntos do momento, então eu trouxe aqui o caso da Ana Laura. E essa história faz com que a gente consiga refletir o quão importante é termos uma estrutura que nos permita correr atrás dos nossos sonhos. E por que as pessoas gostam tanto de despejar as frustrações delas nos outros. Tudo isso neste episódio do Brisa da Bri. Meu nome é Briana Nasky e é muito bom ter essa companhia por aqui, gente. Ai, tô tão feliz. Já batemos 500 inscritos aqui no canal do YouTube. Vocês estão seguindo a gente também no Spotify. Então, por favor, se você ainda não for inscrito, lembre de se inscrever, curtir este vídeo ou avaliá-lo para continuar vendo os nossos próximos episódios aqui desse projeto que ainda tá em testes e sendo construído com a ajuda de vocês. Sugestões, comentários podem ser feitas e eu olho tudo, viu? Pode falar o que quiser. Algumas coisas eu respondo, outras eu só absorvo e assim vamos fazendo. A gente também tem um apoia-se que você pode apoiar todo esse projeto a continuar vivo. Tá tudo na descrição. Bora lá? Então, pra gente já começar o nosso episódio, tô aqui com meu cafezinho, com uma caneca do Twitter e vamos dizer assim que eu peguei de lembrança da última vez que eu fui na sede enquanto existia o Twitter Brasil. Eles me convidaram para uma palestra interna e eu, assim, sentindo no meu coração que o fim estava próximo, peguei essa pequena lembrança maravilhosa. É muito bom que eu misturo o cafezinho com uma colheradinha de whey protein, assim eu consumo proteína enquanto eu tomo meu cafezinho, querido. E começando falando de Twitter, foi o local onde eu vi o burburinho a respeito desse assunto da Ana Laura. O Twitter, como você sabe, é o local que mais se concentra pessoas mal amadas por metro quadrado. Eu já refleti do porquê isso, e eu acho que a cultura do Twitter tem uma espécie de achar que aquele é um local onde a gente pode falar sobre qualquer coisa sem filtros. Isso, por alguns pontos, é muito interessante, porque permite com que a gente inicie conversas e diversos tipos de debate diferentes. Mas também tem um outro lado, onde as pessoas compartilham as suas frustrações pessoais de forma um tanto quanto intensa e inconsequente. E é claro que quando uma história de uma menina que tá há 9 anos estudando para passar em medicina aparece, muita gente tem coisas para dizer. E algo que eu recorrentemente vi foi as pessoas tentando, assim, literalmente pisar na cabeça dela de todas as formas possíveis. Mas, principalmente, tentando compartilhar que desistir é uma opção. Desistir é realmente, às vezes, o melhor caminho para ir. Até mesmo questionando as motivações do porquê ela continua persistindo, mas isso, óbvio, sem ter as informações sobre os motivos pelo qual ela está ainda nessa jornada. Eu fiz toda essa pesquisa para vocês lá consumir o conteúdo que ela posta no perfil das redes sociais dela, que você pode conferir na descrição desse vídeo, porque eu acho que é importante quando a gente conversa sobre um criador de conteúdo que tá gerando os assuntos que a gente tá conversando, dá os devidos créditos, porque independente de quem seja, principalmente se a pessoa expôs publicamente, é porque ela quer angariar seguidores, então por que não? E por favor, não vá lá pra falar coisas que não deve, porque essa história tem um final um tanto quanto surpreendente e maravilhoso. Ela compartilhou em um vídeo a sua jornada. Tem toda uma subcultura na internet de pessoas que estudam para passar em concursos e vestibulares. Todas essas pessoas reunidas com o sonho de entrar no ensino superior, e uma apoiando a outra, dando dicas de estudo, de técnicas e assim por diante. Então não é uma coisa incomum você encontrar alguém compartilhando vídeos da sua trajetória de estudo para o vestibular, para um concurso ou aonde ela almeja chegar. E eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque desde sempre, principalmente para quem é pobre, o estudo, principalmente quando a gente pensa sobre o estudo superior, acaba sendo o caminho para a liberdade, para a conquista de uma vida feliz, para a conquista de uma vida diferente das vezes no qual ela cresceu, que pode ter sido enfrentando muitas dificuldades com os sacrifícios dos seus pais.
É muito, assim, tradicional a gente ver aqueles vídeos emocionantes. Inclusive, tô compartilhando com vocês aqui na tela desse episódio agora um vídeo de uma outra pessoa que conta para os pais que passou em medicina na USP e a reação dos pais, sabe? Trabalhando na construção civil, pais humildes que lutaram muito e que a filha vai ter essa possibilidade. Claro, o meio da medicina é um meio extremamente nichado pelo elitismo, né? Muitas vezes tem aquelas famílias de médico, de médico, de médico que favorece, o QI principalmente faz diferença nesse ramo. Mas para a população pobre, conseguir uma vaga numa faculdade de medicina é literalmente o início da mudança de vida para todos os seus familiares e para sua trajetória pessoal também. O caso da Ana, ela não é uma pessoa extremamente humilde, carente, que passou por extremas dificuldades na sua vida. Ela vem de uma família de classe média, com os pais que tinham bons empregos, com um salário que permitia com que eles tivessem uma vida tranquila. Ela fez um ensino médio numa escola particular, mas ela conta que no início da sua trajetória, ela não deu muita, assim, valor mesmo para o estudo durante o ensino médio. Foi quando ela saiu que ela percebeu o quão difícil era e que ela nem tinha noção do que era estudar. E foi aí que ela começou a entrar num cursinho, né, para poder passar no vestibular. Uma das coisas que eu achei mais interessante sobre a história da Ana foi o fato de ela escancarar como que, muitas vezes, você se dá bem num concurso, você se dá bem num vestibular, te dá uma prova, eu diria que pelo menos 60% é o seu estado mental. Claro, o restante de você saber o técnico, de você saber o bruto da matéria, é o principal. Mas você saber a matéria, você estudar a matéria, e o seu psicológico não tiver bom o suficiente para conseguir aplicar o que você vem estudando, definitivamente não vai ter resultado. E olhando para a trajetória dela, eu acho que é impossível também não lembrar da minha própria trajetória. Eu seria uma pessoa que, se eu tivesse nascido com condições de vida diferente, eu também gostaria de ter entrado em medicina. Essa parte da saúde sempre foi algo que eu gostei muito, que eu desejava até estar exercendo, mas eu definitivamente não tive saúde mental para poder investir na vida acadêmica. Pensando dessa forma, eu terminei o meu ensino médio através do EJA e logo depois eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem. Porque eu pensava que, se o meu desejo era poder trabalhar com a saúde, nessa profissão que eu consigo exercer o cuidado, que esse era o meu intuito ao entrar nessa parte da saúde, fazer algo que fosse um pouquinho além do que eu mesma, auxiliar de enfermagem era uma ótima forma de começar, sabe? E foi muito bom, foi muito frutífero, eu gostei muito da experiência. Me fez valorizar ainda mais os profissionais de saúde, entender o quão fundamental é essa profissão. Que, muito além de ser, às vezes, uma porta de entrada para a mudança da vida das pessoas, é também uma profissão humana. Você lidar com outra pessoa no seu momento mais frágil da sua vida, que é na dor, que é no sofrimento, é algo muito nobre. Independente do que falem, a gente sabe que é uma profissão, eu ainda assim considero uma profissão um tanto quanto nobre, algo muito bom de termos e que a gente precisa de mais profissionais responsáveis, aplicados e principalmente com um atendimento humanizado, que olhem para os pacientes como os seres humanos completos que eles são e respeitem. Não apenas como um número, não apenas como um objeto qualquer que ele precisa de passar para conseguir o seu salário no final do mês. A Ana decidiu que essa seria a profissão dela. Exercer medicina. Para isso, precisa de passar no vestibular, né? E a gente vê que uma das melhores faculdades possíveis para poder estudar e conseguir se graduar é as faculdades públicas que a gente tem. E que para isso a gente precisa de uma competição absurda, é muito concorrido para vagas cada vez mais difíceis de conseguir atingir. E a gente percebe também que a gente tem um sistema de estudo que muitas vezes não favorecem as pessoas de conseguir entrar nesses acessos. Eu olho para minha trajetória mesmo e eu percebo que, se eu quisesse ter entrado numa faculdade de medicina, eu teria que ter me desdobrado para conseguir realmente entrar num cursinho, porque a educação que eu ganhei, vamos dizer, no meu fundamental, não teria sido suficiente para conseguir fazer isso.
E quando eu entrei no ensino médio numa escola que era um pouco melhor, eu não tinha saúde mental para estar naquele espaço e lidar com a complexibilidade que era a exigência acadêmica daquele local todo. Quando você cresce com questões de saúde mental, depressão e ansiedade, tudo na sua vida parece ter uma pedra muito maior. E quando você faz parte de uma minoria, principalmente quando a gente fala da comunidade LGBT, quando você fala ainda de quando você é uma pessoa trans, existe um peso muito maior dentro da sua mente de toda uma cultura que injeta aquilo dentro de você. E, infelizmente, a cultura no qual a gente vive essa sociedade não me permitiu explorar esse sonho de seguir a vida acadêmica. E quem sabe um dia ter uma trajetória como a da Ana, de 9 anos aí estudando para entrar na faculdade de medicina. Eu acho que uma das coisas principais que tudo isso que a gente viu durante os comentários das pessoas é projeção de problemas pessoais, até de frustrações pessoais das pessoas, por não terem seguido, talvez, o que elas gostariam de ter seguido na sua vida, por N motivos diferentes. Quase como incentivando as pessoas a desistirem dos seus sonhos, mesmo que a perseguição dos seus sonhos seja possível, vai ter gente que vai querer fazer com que você desista daquele caminho, porque ver você seguindo esse caminho de persistir no que você acredita incomoda elas mesmas. As pessoas, assim, jogando nela a responsabilidade da frustração que elas tinham dentro das suas próprias vidas. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, gente. A Ana, em específico, é uma pessoa rica. E eu não tô falando necessariamente de riqueza financeira. Ela é uma pessoa rica de família, de apoio, de amor, que eu acho que faz completa diferença na nossa capacidade de alcançar em algum espaço que a nossa sociedade considera enquanto sucesso. Ela teve pais que a todo momento estiveram oferecendo ajuda para ela, dando todo o apoio necessário para ela poder continuar estudando, mesmo a cada ano que ela não conseguia ter o resultado de sucesso para entrar numa faculdade pública. Ela conversava com os pais, relato dela mesma, e eles diziam assim: a gente não consegue pagar uma faculdade para você. Mas mesmo que seja 20 anos fazendo cursinho, se você quiser, a gente continua pagando e você entra numa faculdade. E assim, é muito interessante porque ela comenta que dos momentos que ela se sentiu frustrada com toda essa situação, era mais pelos comentários das outras pessoas. De ela não estar fazendo nada, de ela não estar no emprego formal, de ser sustentada pelos pais que se aposentaram nesses últimos anos e ela continuar perseguindo esse sonho de entrar numa faculdade de medicina. E ela não tinha apenas o apoio dos pais, como ela também tem o apoio do namorado dela, que é um gatíssimo, que tá com ela desde a adolescência e persistindo, apoiando e dando todo o suporte necessário. Uma pessoa que tem esse tipo de estrutura na vida dela, ela já tá assim, gente, meio caminho andado em tudo. Tudo que a gente pensar na vida, sabe? Estrutura familiar, um suporte financeiro para ela poder estudar, um suporte emocional no quem ela pode se desdobrar, procurar ajuda, procurar apoio emocional, conseguir achar ferramentas para melhorar. Isso faz toda a diferença, completa diferença. A maioria das pessoas, às vezes, está lutando para sobreviver, não tem apoio da família e é só ela por ela mesma. Na minha trajetória pessoal, quando eu penso nisso, eu lembro da minha jornada no YouTube. Eu tive o privilégio de, por muitos anos, percorrer a construção da minha carreira online tendo o apoio da minha mãe. Que se eu não tivesse o apoio da minha mãe, eu não sei se eu teria conseguido ter toda a estrutura que eu tenho, conseguir chegar no local onde eu cheguei, porque foi ela me permitindo continuar buscando os meus sonhos, que eu tive sucesso, que eu pude viajar ao mundo, que eu pude falar sobre o que eu falo e conseguir estimular tantas pessoas a acreditar que é possível a gente ter um futuro onde a gente possa ser feliz, sabe? Eu acho que o principal, quando eu penso no meu trabalho, é poder ser esse foco de esperança para muitas pessoas. Porque eu cresci sem qualquer pessoa que me desse essa possibilidade.
E quando eu comecei a pensar em construir o meu conteúdo, eu sempre pensava na pessoa que eu era, na adolescente que eu era, que não enxergava um futuro onde eu pudesse ser feliz sendo quem eu realmente sou. E através da internet eu consegui a plataforma para conseguir com que minha voz fosse ecoada ao redor do mundo e eu ter a oportunidade de trabalhar com várias marcas, de construir a vida que eu tenho hoje em dia. Mas também eu tinha o apoio da minha mãe, que não está mais nesse mundo, mas que para sempre vai ficar marcado na minha trajetória. E assim como a Ana, ter este apoio para que você consiga focar num objetivo é algo fundamental. Faz total diferença. E eu acho que eu compreendo também muitas pessoas, às vezes, até se sentir frustradas com isso, porque é difícil você ver muitas vezes coisas que você gostaria de viver na sua vida. E a gente projeta as frustrações pessoais que temos, muitas vezes nos outros também. Essa é uma prática diária que eu tento de fazer quando eu sinto alguma coisa, principalmente inveja, que é um sentimento que eu acho que é inerente a nós mesmos. O que isso diz sobre mim? De onde que vem esse sentimento? Por que que eu estou sentindo este sentimento? E, pô, é difícil você não sentir inveja na sociedade no qual a gente vive. Que é essa cultura da competição constantemente. Então, ao algumas pessoas olharem ela por 9 anos persistindo no vestibular, as frustrações e os xingamentos vieram de todos os lados. Mas, principalmente agora nessa virada de ano para 2025, ela teve a surpresa incrível de ser aprovada no vestibular público de medicina. Depois de 9 anos de muita luta e eu acho que é mais impressionante que ela compartilha até mesmo que ela conseguiu se desenvolver gradualmente. Todos os anos, a nota dela foi melhor do que o ano anterior, até finalmente ela conseguir a aprovação em uma faculdade pública. E eu acho que isso é tão legal da gente enxergar, e principalmente, tipo, até o fato de ela não ter se desmoronado perante os milhares e milhares de ataques que ela recebeu por expor a sua própria trajetória, é o fato de ela ter essa estrutura. É o fato de ela estar conectada com a família dela, com o namorado dela, que permitiu com que ela continuasse seguindo esse caminho, sabe? Eu acho que a nossa vida é muito curta pra gente se permitir achar que não podemos viver aquilo que acreditamos. Que não podemos viver os nossos sonhos. No caso dela, tudo tava uma trajetória bem linear, bem conformadinha, bem feita. Ela conversou com os pais, eles toparam essa estrutura de pagar o cursinho dela e ela se dedicar para melhorar e conseguir se desenvolver para entrar no vestibular. O caso em específico da Ana, eu acho que é importante para a gente ver como uma família estruturada faz falta e é importante na vida de uma pessoa. Eu, depois que perdi minha mãe, me tornei órfão, praticamente. Eu sei que ela era a pessoa que eu podia me contar em qualquer momento de necessidade ou de crise. E depois que eu perdi ela, em 2019, foram assim, diversos anos que eu consegui me reencontrar em um mundo onde você tá sozinho. E quantos de nós não crescemos sozinhos, muitas vezes tendo pai e mães vivos? É comum, principalmente quando a gente fala de grupos de diversas minorias sociais. E é nesses momentos que eu acho que a gente precisa também entender que nós podemos construir as nossas próprias famílias, sabe? A gente não precisa de ficar atrelado ou ouvir necessariamente pessoas que não acreditam no futuro que a gente sabe que podemos alcançar. Pessoas que não estão lá para nos dar o suporte e que nos permitem acreditar em um futuro melhor. Tem pessoas que vestem a máscara de familiar, mas ela e um inimigo, é melhor você ficar do lado de um inimigo. Por isso, eu acho que a história da Ana me marcou e eu acho que foi importante de eu querer fazer esse podcast. Porque eu acho que a gente acreditar nos nossos sonhos não deve ser um privilégio apenas de quem é rico, milionário, com acesso financeiro infinito. Eu acho que a gente que não nasceu numa família multimilionária, que, sabe, precisa de lutar muito para conquistar as nossas vidas,
também deve ter o direito de sonhar. Mesmo que você tenha que se desdobrar, tenha que estudar durante muito tempo, mesmo que você só comece a viver o seu sonho com 50 anos de idade. Se você tá construindo a sua vida, caminhando em direção àquele futuro que você almeja, eu acho que todo o esforço valeu muito a pena. Porque se a gente não vive para suprir as nossas próprias necessidades, os nossos anseios e construir uma vida que a gente quer, para que você tá vivendo? Você tá vivendo por quem? Pra quê? E não acreditar em nenhuma religiosidade também é ótimo, porque eu olho pra minha vida e eu vejo quão valioso é a vida que eu tenho agora e eu preciso de fazer tudo que eu posso no tempo que eu tenho aqui pra tentar transformar os meus sonhos em realidade. Mas as pessoas que também têm uma visão de algo maior e acredita que veio aqui por algum motivo, por que você não teria vindo nesse planeta para conquistar aquilo que você acredita como sonho? As estruturas da nossa sociedade podem, às vezes, não favorecer com que a gente alcance certos pontos, com certeza. Existem diversas barreiras que a gente tem que enfrentar, principalmente dependendo de quem você é, a cor da sua pele, o estilo do seu cabelo, aonde você mora. São diversas barreiras que são colocadas perante a nossa vida. Mas eu não acho que as barreiras que a gente encontra na nossa vida devem definir a nossa trajetória. A gente tem o direito de acreditar que a gente pode fazer algo diferente, que a gente pode seguir em um caminho diferente. E eu acho que é muito legal a gente, ao invés de compartilhar um vídeo com o da Ana falando sobre o vestibular dela e falar, gente, precisamos de naturalizar desistir. A gente naturalizar o sonhar. A gente naturalizar o acreditar que é possível. Principalmente quando a gente olha para a estrutura do momento histórico que a gente está vivendo no nosso planeta, com o neonazismo crescendo, com essa direita um tanto quanto tóxica, que não acredita no bem comum da sociedade. Acreditar que as coisas podem ser melhor, acreditar que podemos fazer a diferença, é a melhor arma que a gente tem. Se a gente acredita que já estamos derrotados, que não há nada que possamos fazer, que não existe um futuro que a gente possa construir, onde as coisas sejam diferentes, nossa vida seja diferente, já perdemos. Já estamos derrotados. Antes mesmo de iniciar a competição. Antes mesmo de iniciar essa corrida em direção a um caminho que a gente quer alcançar. A Ana, de forma muito honesta e até eu acho que, eu diria, inocente, compartilhou sua trajetória no vestibular. Mas ela compartilhou também a vitória dessa trajetória dela. Levou 9 anos, ela tá entrando na faculdade agora com 26 anos de idade, mas ela vai poder não apenas realizar o sonho profissional que ela tanto almeja, como estar perto dos pais delas, com a companhia do namorado dela em toda essa trajetória. E poxa, feliz por ela, sabe? Feliz por ela. Porque eu espero que mais pessoas tenham a capacidade de alcançar os seus sonhos, mesmo quando encarando dificuldades. Não é porque ela viveu a vida dela que eu tenho que odiá-la ou qualquer outra coisa do tipo. Eu prefiro me permitir sentir inspirada com a trajetória dela e olhar para minha vida como um formato de, pô, eu posso continuar indo, eu preciso continuar indo, porque enquanto estou respirando, eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente, do que acreditar que não tem nada que eu possa fazer. Sonhar me permitiu estar aqui hoje. Sonhar me levou até o Japão, me levou até os Estados Unidos, me levou até Zurique, me levou a minha voz ao redor do mundo. Eu pude trabalhar com as maiores marcas do nosso país. E a luta continua. Porque a gente que nasceu pobre, a luta é constante todos os dias. Eu acho que a gente se permitir sonhar faz com que a gente tenha a maior força contra toda essa estrutura que quer acreditar que muitas vezes que a nossa vida não tem valor e que o nosso futuro nunca vai ser possível. Porque se tem algo que certos grupos adorariam, é que a gente que é pobre continue achando que a única coisa que a gente pode fazer é ser pobre e servi-los. Ai, eu hablei, hein, gente?
Tava pensando bastante o que fazer nesse episódio. Eu achei legal que o último episódio que fizemos sobre a Zé Longuinho deu muito certo. Vocês gostaram dos meus pensamentos? Gostaram da minha visão que eu trouxe sobre todo esse assunto? E talvez puxar o gancho de assuntos que estão nos momentos, como no caso da Ana, da Zé Longuinho, e trazer os meus pensamentos em relação a toda essa dinâmica, possa ser um caminho pra gente seguir no nosso podcast. Eu não sei. Isso tudo tá uma espécie de estrutura de testes. Ver o que funciona, ver o que não funciona, ver o que funciona pra mim e ver o que funciona pra vocês também. Então me conte nos comentários se você tem alguma sugestão de algum tema que você gostaria de me ver ouvindo. Lembra que nós temos um Apoia-se, onde você pode nos ajudar diretamente. E também tem um link aonde você pode concorrer a um notebook gamer e apoiar a continuidade do meu trabalho online. Muito obrigada por ter me ouvido e até a próxima. Tchau, tchau!